Dr. Paulo Mussi, senão. Eu sou Paulo Roberto Mussi, eu nasci em Anguirá, no Paraná. Escolhi a profissão de medicina porque sempre foi uma coisa muito humana. Minha mãe era uma pessoa extremamente humana e ela passava isso para a gente. E meu pai porque queria ter um filho médico, uma vez que ele sempre tentou fazer medicina, mas as condições financeiras na época ele não conseguiu fazer. Eu concluí a faculdade, então, em 1976, depois eu fiz 2 anos de especialidade, né, da ortopedia e traumatologia. Era um ano no Pequeno Príncipe, que era em um hospital em Curitiba, e um ano era na clínica de fratores de ortopedia 15, onde a gente aprendia o traumatologia e a ortopedia do adulto. Quando eu me formei, aí eu já tinha proposta de trabalho, eu tinha Maringá, eu tinha para ficar em Curitiba, Pato Branco, São Paulo. E eu acabei optando por aqui, porque logo que eu comecei a investigar a primeira cidade que eu ia ver, que eu queria ver, minha mulher veio já recém-casada, a primeira cidade que nós visitamos foi Pato Branco. E minha mulher falou, não, vamos ficar aqui porque a proposta que eu tinha para trabalhar era aqui. Eu não tinha nada, financeiramente eu era zero à esquerda. Então eu tinha que trabalhar em alguma instituição que já fosse estabilizada, já tinha condições de me absorver e eu poder exercer a profissão com dignidade. Gostei muito do hospital aqui na época e acabei ficando por aqui. Olha, eu devo muito à minha mulher. Nós temos 3 filhos. E ela foi pai e mãe, porque eu sempre me dediquei muito exclusivamente à profissão. Então era de madrugada, na época aqui nós éramos apenas 2 ortopedistas, então chegava gente da região toda, seja ele bêbado, seu atropelado, de madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, eu tinha que vir atender, passava a madrugada operando, e às 8 da manhã eu tinha que estar no consultório trabalhando. Isso foi, assim, os 15 anos da minha vida iniciais foram assim. E nunca reclamei, eu sempre fiz isso porque eu gostava e até hoje adoro a minha profissão. Mas eu tenho, como eu falei, eu tenho que agradecer muito a minha esposa que me dava essa liberdade. E uma coisa que me deixava muito chateado era eu chegar alguém com algum problema que não fosse trauma, não estava quebrado, com algum problema que eu não estava em condições de resolver. Isso me deixava triste. O cara foi para São Paulo, o paciente foi para Curitiba, foi para outra cidade, porque ele se sentia mais seguro do que fazer aqui. E eu sabia fazer, mas eu não tinha ainda aquele conceito de que era um médico capaz. Isso sempre me mexeu muito com meus brios, né? Aquilo me envergonhava, na verdade. Então eu saí, fui para São Paulo, primeiro passo, depois eu fui a Porto Alegre ser um dos primeiros, ou o primeiro artroscopista do Paraná. Era monocular. A artroscopia hoje é com uma televisão enorme. Eu tinha que fazer monocular, eu tinha que olhar por um buraquinho como se fosse um microscópio. Só eu que olhava. E aquilo foi crescendo, depois tive a oportunidade para ir para os Estados Unidos, fazer joelho lá com o Dr. Andrews, que era aquele que operou o Zico, o Falcão. E aí eu fui, assim, é a primeira vez que você sai, e aí você se sente na obrigação de estar sempre procurando o melhor. As pessoas aí, os pacientes, vinham aqui porque esperavam que eu fosse dar o melhor, que tinham certeza que eu ia dar a resposta que eles precisavam. E aí você não para mais. Aí é uma cobrança constante, você é obrigado a estar reciclando constantemente até hoje, mesmo com um pouco mais de idade, mas até hoje eu me sinto a obrigação de estar atualizado. Eu não posso perder tudo isso que eu ganhei, e agora com novos médicos trabalhando comigo, então eu não posso jogar isso no lixo. Tenho que aproveitar, passar para eles, aprendo muito com eles, e a medicina é um aprendizado constante, né? Quando você acha que sabe tudo, você leva uma rasteira. E assim a gente vai crescendo cada vez mais. Nós começamos a ter a necessidade de ter outros especialistas, porque não dava mais para fazer a ortopedia, como eu sou um ortopedista generalista. Claro, depois eu fiquei mais em coluna, em quadril, joelho, mas não dá para ser mais. A subespecialidade aumentou demais. Então,
Nós temos cirurgião de mão, cirurgião de pé, de tornozelo, o especialista em trauma, especialista em quadril, coluna. E aí, claro que você tem que começar a abrir, você tem que ter uma cabeça aberta para entender que você precisa de melhorar o teu atendimento, que você não consegue fazer tudo. Olha, nós atendemos praticamente a região toda, né? Tem pacientes que vêm de Cascavel, que é uma cidade maior, tem paciente que vem de Guarapuava, tem muitos pacientes do Paraguai. Operei recentemente onde que veio de Contagem, do lado lá de Belo Horizonte. Tenho pacientes do Amazonas, Apuí, de Rondônia, muitos pacientes de Rondônia, do Mato Grosso, Sorriso, né, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. Enfim, tem gente de várias cidades, vários estados que nos procuram. Tá? Então eu fico muito orgulhoso porque a gente recebe pacientes de longe. A última agora teve um paciente de Garça, que é do interior de São Paulo, né, que veio para cá para fazer uma consulta. O que eu sinto é humanização. Aqui não é o jeito de conversar com o paciente, explicar, ser atencioso, não é simplesmente ficar vendo o exame. Eu analiso o exame, analiso a tua ressonância, analiso o teu raio-x, indico um procedimento, mas não te explico detalhes do que vai acontecer, do que pode acontecer, e te tratar com respeito e com carinho. Você tem que saber tudo o que está te acontecendo. E as pessoas, às vezes, eles ficam encantados de você explicar uma coisa que para mim é óbvia. Eu não tenho como indicar, te forçar a um procedimento que você não esteja totalmente bem inteirado da situação. E acho que na cidade grande talvez falte tempo, né? O médico é muito apurado. O meu orientador, quando eu fiz um mestrado na Escola Paulista de Medicina, o Bom Giovanni, que foi para mim sempre também uma pessoa que eu gosto de servir de exemplo para mim, mas ele tratava as pessoas, mesmo numa cidade grande, ele tratava com um carinho muito especial. E eu sempre falo que a formação que a gente acaba adquirindo é um punhadinho do Davi, um punhadinho do Carlos, um punhadinho do Luciano, um punhadinho do Augusto. Eu vou aprendendo com um pouquinho de cada um, eu tiro o que eles têm de melhor para servir para mim. Aquilo que não serve, eu despacho. Esse que eu acho que é o grande diferencial hoje que o interior ainda oferece. Não é que é porque é interior, não, isso é do médico. Sabe, você pode ter um médico espetacular numa cidade grande, São Paulo, Curitiba e tal, que dê essa atenção. Você vai ver que esse paciente não vem. Agora, medicina tem hoje as redes sociais, né, os Instagrams e tal, mas nada igual o boca a boca. Ainda é aquilo, você conversou com um que foi operado que está bem. Você foi muito maltratado. Você não teve aquele resultado que você esperava. Tudo isso repercute muito no nosso dia a dia. É por isso que eu sempre falo, nós temos que priorizar o atendimento para o paciente, dar toda a atenção do mundo. Seja ele às vezes um pouco crica, não seja e tal, mas ele é um sofredor, ele está aqui para resolver o problema dele. Ele está angustiado e eu tenho que ser inteligente, suficiente para entender que ele está sofrendo e aceitar como ele é. Depois que ele se torna um grande amigo, sabe? Porque ele acaba realizando aquele sonho de ficar livre daquele sofrimento, então ele passa a ser um grande aliado seu. Ele acaba falando bem de você, ele vai falar, Davi, vai falar com o Dr. Buzzi. Então, esse tipo de propaganda eu acho muito melhor que o Instagram e tal. Por quê? O Instagram você engana. Eu posso dizer que eu sou o que eu faço, o olho esquerdo ir para o direito, tira a sua cabeça e põe na cabeça do outro, que vai funcionar. As pessoas, tem muitos que engolem, você sabe disso. Diferente da prática. Né? Por isso que a rede social é importante, claro que é. Mas ainda o boca a boca, na área médica, ainda tem muito valor.
Davi, hoje eu estou recebendo um paciente que está vindo, vai chegar em torno das 17 horas. Ele vem de Vitória da Conquista, de Vitória do Espírito Santo. Ele está com uma fratura enorme de úmero, já me ligaram desde ontem que eles estavam, ele vai chegar dentro, lá por volta das 17 horas. Então, o trauma, cada vez mais, ele é agressivo. Antigamente, você caía de uma carroça, caía de um cavalo. Hoje, são colisões enormes. O paciente fica 40 dias numa UTI, entubado, para depois poder ser tratado de uma fratura. Então, o trauma de grande impacto aumentou muito. Os veículos são rápidos, e menos protetores, né? Apesar dos, como é que chama, dos airbag e tal, mas mesmo assim os traumas são cada vez maiores. E as fraturas são cada vez mais complexas e você tem que estar preparado para resolver. Então, a tecnologia hoje é outra coisa. Aquela medicina que eu aprendi de trauma em 76, 77, 78, quando eu me especializei, posso jogar fora. Eu usava uma plaquinha de Sherman, que era parafusinho, parafuso Phillips, que não existe, isso hoje é museu. Que hoje tem parafuso de compressão, placas de compressão, você deixa o paciente livre, não precisa nem pôr um gesso, nada, simplesmente o paciente já fazendo a reabilitação no pós-operatório imediato. Então, as hastes bloqueadas, você passa essa haste por dentro do osso, tranca, né, com um parafusinho em cima e embaixo, não roda a fratura, o paciente tem condições de começar a mobilização precoce, e aí, por aí vai uma infinidade de coisas, quer dizer, perda de substâncias ósseas, né? O paciente teve lá um acidente enorme, arrancou, perdeu lá 10 centímetros de osso. Hoje você tem os fixadores externos, eu fui até para a Rússia, na época para aprender uma metódica chamada Elizarov, que é um método russo, e hoje você faz o transporte ósseo, você consegue corrigir essa perda óssea, você consegue transportar um osso para que se haja uma nova, a gente chama de um regenerado ósseo. Então, essa medicina não existia antigamente, né? Então, se você fica parado no tempo e no espaço, você não estava fazendo mais nada, sacrificando o teu paciente, aquele atendimento que você teve lá um tempo atrás. Então, hoje, nós estamos assim, a coisa mudou demais. Os joanetes, vou um exemplo rapidinho. O joanete do pé, era uma coisa que me irritava, porque eu operava, o paciente vinha com dor, cirurgia grande e tal. Hoje é tudo percutâneo. É 2, 3 furinhos e você resolve. O paciente sai andando com 12 horas. Antigamente não podia nem andar. Tá? Então, mas por quê? Porque você vai atrás, você vai aprender, né? Hoje eu tenho o doutor Eduardo que está aqui comigo, que faz as percutâneas juntos, cirurgia do pé e tornozelo. Mas enfim, a medicina evoluiu demais, né? Então hoje, as cirurgias de coluna, hoje por endoscopia, antes, tem hora que eu dou risada, porque eu ia tirar uma hernia de disco, eu fazia um corte de 10 centímetros. Hoje é um furinho para uma hernia, claro, diferente quando a artrodese, cirurgias maiores, né? Você opera pela frente, eu fui na França aprender a fazer também, naquele tal do Alif, Axlif, que os meninos hoje fazem aqui super bem, Henrique, o Dr. Fábio. Então, são técnicas que você ficar parado aqui, você não vai aprender nunca. Então, isso traz um benefício tão grande para o paciente, que ele fica tão satisfeito, e que aí ele fala para todo mundo, né? Ele tem prazer em divulgar o bom atendimento, sabe? Então, não adianta você ser simplesmente uma expressão chula, assim, bom de bico, mas má técnica. Não engana ninguém mais. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que explicar, se tornar confiante para o paciente, que ele sabe que você é seguro, que você sabe fazer, e proporcionar para ele a melhor tecnologia para que ele se beneficie do resultado. O que a gente ouve, assim, é que as pessoas se espelham muito na gente, os médicos da região, os mais novos que estão começando, porque eles veem o que deu certo, né? Aquele Instituto Múcio lá deu certo, então eu vou me espelhar neles. Então a gente vê muito isso, e vários colegas que a gente vê, então, doutor, para mim o senhor é um exemplo, sabe? É muito gostoso ouvir isso, né? E
Você sabe que tem aquele que se incomoda com o teu sucesso e aquele que te aplaude o teu sucesso, né? Logo que eu cheguei aqui, tinha um colega meu que era o agrônomo, e ele falava, você por enquanto você está bem quietinho no teu canto aqui, você não incomoda ninguém. A hora que você crescer, tiver fama e já for um formador de opinião, você vai levar a bordoada. E realmente a vida é assim, né? Enquanto você é quietinho lá no canto, todo mundo, mas a partir do momento que você tem nome, que você sabe, as pessoas começam a falar de você, aí as bordoadas chegam com vontade, né? Eu sou muito caseiro, eu gosto muito de ficar em casa, gosto de ler, adoro meus netos, né? Quando eu vejo meu neto, eu falo que neto é a bênção de Deus para o final da vida da gente, né? É uma coisa que o amor brota de uma maneira tão forte que é indescritível. Mas eu gosto muito de ficar em casa, meu hobby mesmo é pescar. Eu gosto de pescar, eu vou muito para o Amazonas, pescar os tucunarés, que é o que eu gosto muito. Tem um grupo de amigos de muitos anos, que a gente geralmente uma vez por ano vai lá. Acho que é muito pouco, mas é o que eu realmente gosto. Sou muito disciplinado na minha vida. Então, por exemplo, 3, 4 vezes na semana eu vou na minha esteira, faço 1 hora de esteira, ando 5, 6 quilômetros, faço muitos exercícios. Isso eu não abro mão. Por quê? Isso eu sempre falo, não é para você ficar bonitinho, não, já foi, sério. É me sentir bem, que às vezes eu tenho cirurgias que são demoradas, que eu tenho que estar fisicamente preparado, um consultório que sempre aqui é pesado. Meu consultório começa às 8 horas da manhã, vou até às 2, 2h30, aí o que eu vou almoçar, depois eu volto, tem cirurgia até tarde. Então, fisicamente, eu tenho que estar bem. Hoje eu estou com 71 anos e eu, por sorte, por graças a Deus, e também eu sei que é porque eu sou disciplinado, que eu estou bem, eu não sinto a idade, como muitos sentem. Eu enfrento, temos que ficar até meia-noite. Eu estou disposto, vou firme. Então eu tenho isso porque eu sou disciplinado. Eu tenho que entender que eu tenho o meu valor nesse aspecto, sabe? Leio e sou disciplinado na parte física. Davi, eu sempre pensei em ser um bom médico. Meu objetivo sempre foi isso, não decepcionar o meu paciente. Eu sempre nunca fui assim de achar que eu sou, quero ser o fulano de tal, não, nunca. Eu sempre fui muito pé no chão, eu quero sempre dar o melhor pro paciente. Meu objetivo de vida sempre foi isso, sabe? Ser reconhecido porque você aliviou o sofrimento, porque você aliviou alguém que estava numa condição assim, desesperadora e você conseguiu tirar ele daquela situação e ele ter uma vida praticamente normal. Isso para mim é o meu sonho, a minha realização é essa, né? Começar lá de trás e chegar no ponto que a gente chegou. Hoje estou deixando, né, quando morrer, deixar um instituto funcionando para os médicos novos que tem aqui, aproveitar tudo isso que foi construído com tanta dificuldade ao longo de tantos anos, tanto sofrimento, que quem mais sofreu foi minha família, né? Porque eu sempre fui muito dedicado à profissão e aquilo que eu falei, minha mulher foi assim o meu grande suporte, né? De cuidar dos filhos e de me dar assim a liberdade de poder ficar nos Estados Unidos, ficar na França, ficar na Inglaterra e na Argentina, que eu fui fazer, na época a Argentina era boa ainda. Enfim, eu tive muita chance de fazer tudo o que eu quis na profissão, graças à família que eu tenho. Tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar, doutor? Olha, eu tenho uma equipe maravilhosa. O sucesso não é só seu, né? Eu tenho aqui as minhas secretárias, as meninas que trabalham, são fantásticas. Elas orientam, principalmente a Kátia, a Andriela, que estão na parte administrativa, orientam super bem as outras meninas que trabalham. Os médicos que trabalham comigo são super atenciosos com os pacientes que vêm, dão assim o melhor que tem deles para os pacientes, e isso me torna assim, me deixa muito feliz, sabe? Porque coisa que eu gosto muito
doutor, eu fui atendido pelo doutor fulano de tal lá do seu consultório, mas que médico ótimo, educado, atencioso, muito competente, tá? Fui atendido pela secretária do senhor, nossa, umas meninas maravilhosas, super bem educadas. E do hospital, o hospital que leva o nome da minha mãe, a parte básica de tudo isso aí é a humanização. Todo paciente que é operado, que quando vai embora, eu pergunto, o senhor foi bem atendido? O que eu normalmente ouço, doutor, eu não podia estar num lugar melhor. Eu fui atendido como eu nem esperava que tivesse um lugar que atendesse tão bem como assim. Claro que nós somos um hospital pequeno, nós temos condições de dar um tratamento bastante específico. Mas isso para mim é tudo. Agora, quando eu vejo que um funcionário, alguém que trabalha comigo, um colaborador qualquer, não está atendendo o que eu quero, o que eu preciso que ele faça, que é atender bem o paciente, infelizmente, eu não quero que ele fique na instituição. Eu quero que ele saia, porque esse não é o objetivo, não é o intuito nosso. A gente tem que sobreviver, todo mundo tem seus boletos para pagar, mas, antes de tudo, eu quero que o atendimento seja muito humanizado. Humanização é a palavra-chave para o meu instituto.